Bom dia, sejam todos bem-vindos, os que estão acompanhando ao vivo. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. É a nossa quinta semana desse projeto. Lembrando que no total serão 16. Não esquecer de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e recomendar para os amigos, tá? Hoje o nosso tema é sobre aposentadoria programada, que antes da reforma era conhecida como aposentadoria por tempo de contribuição, mas diante dos clientes é complicado usar essas nomenclaturas novas porque nem sempre eles compreendem. Então, entre nós, né, entre os profissionais, continua sendo a aposentadoria por tempo de contribuição. Como funciona o direito adquirido para quem já tinha as condições de aposentar e também uma passada rápida sobre as regras de transição de aposentadoria. Então, eu dividi aqui em três partes, né? Até 13 de novembro, direito adquirido e as regrinhas de transição e também o que pode melhorar esse cálculo, né? O cômputo do tempo de contribuição. Até 13 de novembro, tanto os homens quanto as mulheres não tinham a exigência de idade mínima para aposentadoria. O homem precisava completar 35 anos de contribuição e as mulheres 30 anos de contribuição. E o benefício era calculado pela média de 80% das maiores contribuições a partir de julho de 94, com o fator previdenciário. O fator previdenciário ele era retirado quando a soma entre idade e tempo de contribuição atingia aquela regrinha dos pontos que começou com 85, 95 e a previsão era que encerrasse com 90 sempre, né? Com o decorrer dos anos. Então, quem já tinha preenchido estes requisitos tem esse direito adquirido que pode fazer a solicitação desse benefício de acordo com as regras anteriores, desde que seja mais vantajoso do que o cálculo atual. Então, chegou um cliente e fala: quero me aposentar. Toda vez que alguém me manda essa mensagem, eu atendo o telefone, o atendimento pessoal, quero me aposentar. A pergunta que eu faço: qual a sua idade e mais ou menos quanto tempo de contribuição? Se a pessoa já passou, mulher já passou de 60 ou homem 65, a gente faz uma triagem direcionada para aposentadoria por idade e muitos chegam falando: não, eu comecei a trabalhar nos anos 80, eu tive pouco tempo de desemprego, eu trabalhei com insalubridade. Então, a gente tem que sempre fazer essa análise e essa entrevista completa de todo o histórico e calcular esse patrimônio até 13 de novembro de 2019. Sabe quando já sabe a contagem até a véspera da reforma da Previdência, de vigência, avalia o cálculo do benefício. Já tinha o direito adquirido, ótimo, maravilha. Vê se tem alguma falha, alguma opção para aumentar esse tempo e reduzir o fator previdenciário. Se não tem esses 30 anos para a mulher ou 35, ou 30 para a mulher ou 35 para o homem, aí a gente passa para a regra do direito adquirido. Essas regras, desculpa, para a regra de transição. Essas regras de transição, qual que é a intenção do legislador quando há essa alteração na lei? Suavizar os efeitos para quem já estava vinculado ao regime de previdência. Quando você vai mudar a regra do jogo, quem já estava dentro da partida não fica muito satisfeito quando o juiz, bandeirinha, VAR, alguém se manifesta. Então, para amenizar a penalidade, foram criadas as regras de transição. O novo cálculo de benefício é diferente do anterior. O novo é 60% da média dos recolhimentos a partir de julho de 94 e acrescenta mais 2% para cada ano que ultrapassa 15 para a mulher
e 20 para o homem. Então, para alcançar os 100%, a mulher precisa atingir os 30 e o homem os 35, tá? A primeira regra de transição, a de 50%, que é a mais comentada e a que muitas pessoas tinham mais expectativa para cumprir e aproximar essa oportunidade de aposentadoria, ela exige que, feito o cálculo até 13 de novembro, faltava menos de 2 anos para a mulher alcançar 30 e o homem 35 tem que cumprir esse período que faltava, mais metade. Por isso que é o pedágio de 50%. Muita gente hoje em dia, em 2024, já se enquadra, só que a gente precisa avaliar com cuidado, porque essa regra, o valor do benefício não é muito vantajoso, tá? Para a maioria das pessoas, o fator previdenciário é bem pesado, por conta da idade deles, né? Quem alcança isso e faltava pouco tempo em 2019, tem um fator previdenciário em torno de, dependendo do caso, de 30% a 50% de perda no valor do benefício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e avaliar todas as regras. Não estava menos de 2 anos. Faltavam mais de 2 anos para se aposentar. Então, nesse caso, tem que cumprir o dobro do que faltava para atingir 30 anos as mulheres e 35 os homens, além da idade mínima, 57 anos para a mulher e 60 anos para os homens, tá? Essa regra ela já é mais vantajosa e, na prática, agora em 2024, já tem gente, sim, se beneficiando, tá bom? Não adianta ter cumprido o período, mas se não tiver idade de 57 para a mulher e 60 para o homem, não adianta nada. Da mesma forma, tenho 57 anos ou 60 anos para o homem, mas não tem o dobro do que faltava, também não tem como obter esse benefício, ter acesso a esse benefício. A outra regra é da idade mínima progressiva, tá? Mesmo tempo de contribuição exigido, com a diferença de que existe uma tabela da idade mínima, essa tabela do anexo 7 da portaria 991. Eu vou mandar o PDF para vocês também, porque tem a tabelinha de todos os anos, desde 2019. A mulher em 2024, 58 anos e meio, e o homem 63,5. Por que a gente tem que prestar muita atenção nessa regra? Ontem, na aula da pós-graduação à noite, 2 pessoas me fizeram uma pergunta. Um era um homem e outro era uma mulher, que fizeram a simulação pelo meu INSS e para eles apareceu a idade mínima de 58,5 para a mulher e 63,5 para o homem. Então, eles estavam crentes que eles conseguiriam o benefício porque faltaria tanto tempo, pouco tempo para se aposentar. Eles tinham uma expectativa hoje, só que essa idade mínima, ela é alterada a cada ano. Então, quando eles cumprirem esses requisitos do tempo de contribuição, a idade não vai ser a mesma. Quando fizer a simulação, esses requisitos, eles são conjuntos, tá? Então, precisa considerar, a regra atual é requisito, eu costumo falar que é requisito misto e acumulativo de idade e mais o tempo de contribuição. A gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a pessoa se programa e quando ela vai cumprir o requisito lá na frente, a exigência já é outra, tá? E, por último, tem a regrinha dos pontos, que é a soma da idade e o tempo de contribuição tem que alcançar 91 para a mulher e 101 para o homem, junto com 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Então, uma conta bem simples aqui. Para o homem alcançar 101 pontos, tendo 35 de contribuição,
ele precisa ter 66 anos de idade. Será que isso é vantajoso, esse cálculo? Ou não é questão de avaliar, por exemplo, uma aposentadoria por idade, que pode ser mais benéfica, ter um cálculo mais vantajoso para ele? Então, é importante a gente sempre avaliar, desde aqui, 13 de novembro, o direito adquirido e qual regrinha de transição é mais vantajosa a cada caso. É para isso que serve o nosso trabalho de análise previdenciária, parecer previdenciário, planejamento previdenciário. Todos eles têm o mesmo destino. Os clientes querem conhecer o seu patrimônio, saber quando podem se aposentar e qual valor receber, mas não é a primeira simulação, o primeiro cálculo que pode ser o mais vantajoso, mais interessante. Precisa avaliar as outras regras também e comparar os valores. Semana passada eu fiz uma análise de uma mulher, ela é técnica de enfermagem. Hoje ela pode se aposentar com um valor aproximado de R$ 3.400. Ou então ela pode se aposentar em 2027 com mais ou menos R$ 4.000. E aí ela queria saber o que era melhor para ela. Ela tem que considerar algumas coisas nessas análises. Primeiro, nós estamos em 2024, então são 3 anos, né? 39 meses, considerando o 13º salário. 39 meses vezes R$ 3.400 dá um total de R$ 132.600 até a regra dela de 2027. Então, vamos arredondar, 130 mil em 3 anos, para ela receber um benefício que é R$ 600 maior por mês. Será que é vantagem ela guardar por R$ 600? Até porque ela está empregada hoje, ela está num período de estabilidade, mas a estabilidade dela encerra no próximo ano. Então, ela tem que avaliar isso. Será que ela vai ter trabalho para continuar as contribuições e atingir esses 4.000 lá na frente? Ou, se ela tem trabalho, receber esses 3.400 por mês, mais a aposentadoria. E aí, com isso, fazer uma reserva financeira para lá na frente, 2027, ela efetivamente parar e começar a curtir, né? Esse período de descanso, de reduzir as atividades. Tudo isso são dicas aí que a gente deixa para todo mundo refletir e avaliar com os clientes. Doutora, Oi? uma pergunta já em Sim. relação no que a doutora falou. A vantagem de permanecer ou não. Mas para cada contribuição que ela for fazendo, ela já não vai melhorando a aposentadoria dela, independentemente dela chegar até o final? Sim, só que no caso dela é o seguinte: essa projeção de benefício em 2027 considera que ela continuará trabalhando e recolhendo todos os meses até 2027. Então, se ela parar hoje, em 2027, ela não vai conseguir esse benefício de 4.000 Não, reais. sim. Não, sim, 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 sim. Mas em ela continuando, vamos supor que ela consiga continuar mais 6 meses. Já Sim, não melhorou a situação dela? Não é vantagem ela continuar enquanto ela estiver empregada? E o dia que ela sim, perder o emprego, quando ela perder o emprego, aí ela pede aposentadoria para não ficar sem renda nenhuma. sim, também. É uma opção também. Entendeu? Porque como ela está trabalhando, ela está ganhando, para cada contribuição a mais, o salário, a aposentadoria dela vai melhorar. Então ela Sim. continua no que ela está e ela está, na realidade, fazendo uma poupança para o futuro. Sim, não, tem razão. Na verdade, o próximo contato com ela será amanhã, que nós vamos passar uma projeção de a cada 6 meses qual é o valor do benefício, até mesmo para ela decidir melhor.
E a outra Perfeito. projeção que nós vamos passar é assim: ela pode receber 3.400 de benefício agora. Então, qual seria, considerando uma média de reajuste de 3% a 4% por ano, que é o que ocorre todo ano no mês de janeiro, qual seria o valor deste benefício de 3.400 lá em 2027? Para ela comparar também, Sim, entendeu? perfeito. Então, Perfeito. essa é a simulação. Por isso que dá trabalho e a gente apresenta um relatório para o cliente e precisamos fazer essa cobrança. Porque esse é um documento que o cliente guarda e a gente já recebeu aqui clientes que fizemos análise 3, 4, 6, 8 anos atrás e chegaram com cálculo, bateram na porta, ó, e vem com a pastinha, uma pastinha que a gente nem lembrava que utilizava no É, escritório, e fala, ó, agora deu, agora eu quero aquele benefício lá. A gente exatamente, até exato. se assusta quando o cliente chega e fala, eu vim aposentar. Teve uma senhora que eu fiz o processo trabalhista dela há uns 7, 8 anos atrás, para referente um vínculo dela como doméstica, e essa mulher apareceu uns 6 anos depois, querendo aposentar. Não, doutora, eu quero aposentar porque você já fez o meu processo trabalhista, né? E olha só, não é sorte, é preparo, né? Já vou Sim, aproveitar para compartilhar aqui a experiência sobre esse último tópico aqui do que aumenta o tempo de contribuição. Na época, a gente já fazia bastante previdenciário. A gente começou com só previdenciário em 2013. Então, na época, já tinha um preparo, já tinha experiência. O processo trabalhista dela, nós não aceitamos fazer acordo. E eu pedi que ela buscasse no banco os extratos que mostravam a transferência da conta do patrão, do dono da casa, para a conta dela. Então, o processo trabalhista dela foi julgado e com base em prova, prova da época de trabalho dela. Então, esse período que foi reconhecido foi o que permitiu computar esse tempo na aposentadoria dela e no cálculo do benefício. Se a gente faz um processo trabalhista e faz acordo na primeira audiência, eu não quero nem saber e deixa para lá, lá na frente, quando o cliente vai questionar, vai buscar uma aposentadoria, ele reclama para a gente. Ele fica muito chateado. E isso sim, com daí certeza. acaba se tornando até mesmo, a gente pode responder por imperícia técnica. Ontem eu atendi uma senhora que ela é técnica de radiologia, trabalhava em raio-x, empresa de raio-x hospitalar, diagnóstico. Ela teve um processo trabalhista para reconhecer esse vínculo que na época era considerado como como cooperativa. E, na verdade, não era. Ela estava lá sob o regime CLT mesmo e conseguiu, no processo trabalhista, reconhecer o vínculo, a averbação, tinha provas, teve até o recolhimento previdenciário dela para isso daí. Processo trabalhista perfeito para averbar no INSS. Teve o julgamento, teve o trânsito em julgado, tiveram os recursos lá na fase de liquidação da sentença, tudo lindo e maravilhoso. Qual que era o problema dela? Ela tinha na cabeça dela que havia reconhecido a insalubridade do período. Se esse período tivesse insalubridade, ela ia aposentar através de um requerimento que ela fez em 2022, está em fase de recurso, e a renda inicial lá em 2022 seria de R$ 2.500. Ou fazer um pedido novo agora de mais ou menos R$ 3.000. Fiz o cálculo, conferi tudo certinho e percebi que não tinha esse reconhecimento no trabalhista. Mas o vínculo dela atual também dava uma indicação de área da saúde. Falei, bom, se é um vínculo ativo, até 2019 ela pega o PPP dela, do vínculo ativo, vamos fazer a conversão e ela também tem essa opção até hoje. Qual foi o problema? O vínculo atual
é um lugar que tem o nome como se fosse casa de saúde, mas é uma ONG direcionada para a educação de crianças com espectro autista. Então, ela não tem exposição a nenhum agente nocivo. Ela está muito triste, muito decepcionada. Ai, doutora, mas então vamos reabrir esse processo trabalhista, isso, aquilo. Não dá, porque o trabalhista dela transitou em julgado em 2017. Então, hoje não tem o que fazer. A gente pode até entrar em contato com a empresa, que é um hospital muito grande daqui de São Paulo, verificar se eles podem entregar esse PPP para ela, para essa contagem, mas em relação ao vínculo atual dela, não. Então, a nossa função é estudar a parte material, os requisitos dos benefícios, o direito que os nossos clientes têm e também orientar e saber como gerar a melhor estratégia em cada caso, né? Então, aqui já falei do trabalhista, agora aproveitando esse caso dela, sobre atividade especial, eu não vou prolongar muito na atividade especial, porque semana que vem é o nosso tema, senão se eu der muito spoiler aqui, semana que vem a gente nem troca figurinha, né? Mas a atividade especial perigosa e insalubre, a depender do enquadramento, das provas que possui, a gente consegue converter até 13 de novembro de 2019 para alcançar o tempo mínimo de contribuição, ou então para reduzir o fator previdenciário. Serviço militar obrigatório também pode ser contado como tempo de contribuição. Vai até o local, pede a certidão bonitinha e consegue utilizar. A CTC, o certidão tempo de contribuições pelo trabalho realizado nos regimes próprios de previdência, também dá para utilizar. E o período como aprendiz também pode ser utilizado como tempo de contribuição para melhorar a contagem da aposentadoria, tá? O aprendiz, quem é o aprendiz? É aquele que exerceu uma atividade, né? Ele tinha o estudo, né? Eu fechei aqui, reduzi, mas vou voltar aqui, pronto. Era a pessoa que estudava, normalmente em algum lugar do sistema S, e tinha um vínculo com alguma empresa e ficava naquela função de estudar e colocar em prática o aprendizado, e recebia uma remuneração por isso. Pode ser mesmo até em natura. Teve um caso que nós trabalhamos aqui no escritório, eu vou salvar o acórdão aqui e vou deixar lá no Telegram também, que é de o rapaz, ele atuou na aeronáutica. E o que ele tinha de remuneração era a alimentação, a moradia, atendimento médico, atendimento dentário. É bem interessante esse acordo. O INSS tinha negado, ele fez o pedido de benefício sozinho, nós atuamos a partir da parte judicial. E aqui eu vou deixar essa pergunta de como aproveitar esse período especial em relação à insalubridade e periculosidade. A gente vai tratar na próxima semana, que é o tema específico. Então, quem já tiver dúvida sobre algum caso, quiser tratar sobre isso aqui, já vai separando, me manda inbox para a gente olhar isso daí na próxima semana. Eu esqueci de colocar um tópico aqui no mapa mental, mas eu vou abrir o arquivo para mostrar para vocês o seguinte. Tem gente que é fissurada em recolhimento retroativo. Qual tela está aparecendo para vocês? A da portaria? Agora? Ah, maravilha. Isso mesmo que eu quero mostrar para vocês, em relação à portaria. Essa aqui é a portaria 1382 de 2021.
E a gente tem que prestar muita atenção, porque é possível fazer recolhimento retroativo? Não tem nada que impeça. O cliente só precisa se enquadrar nos requisitos da lei. Então, qual é o problema todo aqui? Vou mandar essa portaria para vocês também. Aqui ela é bem interessante, que ela fala cômputo da carência após a perda da qualidade de segurado, reinicia após o primeiro recolhimento em dia. Até aqui tá todo mundo careca de saber já, né? Tá bem cansado já. Ah, aqui fala do recolhimento pós-óbito, tá? Não tem como utilizar, mas isso aqui, a exceção é aquele ajuste até o dia 15 do mês de janeiro do ano seguinte, né? Atenção neste parágrafo 6º aqui do artigo 9º, que eu compartilhei já com algumas pessoas, e teve gente que falou, você fica falando isso, mas isso é inconstitucional. Inconstitucional ou não, é a realidade, que a gente não pode colocar cliente para pagar algo que não vai ter utilidade nenhuma, né? Acredito que todos concordem com isso. Quem fizer o recolhimento retroativo não tem validade para se beneficiar da regra de 50% e de 100%. Compreendido, gente? Ou A seja, partir não recolha, porque você não vai utilizar e não vai poder se apresentar pelas regras de transição. por essas duas Oi? regras, Sim, sim, por essas duas regras, de 50% e através 100%. dessas duas regras. Vou assistir um Então, muita áudio gente com... aparece e fala assim: eu tinha. O homem aparece e fala assim: não, eu tinha 32 de contribuição em 2019, mas eu tenho um intervalo lá que eu tinha empresa, nananã, eu quero recolher. Falar, se for para a regra de 50% ou de 100%, não utilize. Não produzirá efeito para se beneficiar dessas duas regras, tá? Eu vou A senhora sabe incluir, que a senhora pode sabe, falar. doutora, que eu tive um caso no escritório, exatamente isso. O marido da minha dentista me procurou para fazer uma análise, eu fiz a análise e ele, em 2019, ele tinha 32 anos e meio completos, né? E ele tinha período de atraso de recolhimento. Aí ele veio, olha, todo o meu vizinho, o cachorro, o gato, falou que se eu recolher, eu me aposento. Eu falei, se você recolher, você vai jogar dinheiro fora. Não faça isso. Ah, mas não sei quem me falou. Eu falei, pera um pouquinho, deixa eu ver. Aí eu fiz uma análise para ele. Falei, cara, se você recolher, isso foi o ano passado, se você recolher mais um ano e meio, você se aposenta com uma média de 100%. Para, para de ir atrás. O que você vai gastar menos recolhendo esse um ano e meio do que querer fazer o atrás. E você não Sim, vai conseguir pegar a regra de 100%. Você sim, vai pegar a regra de transição de 100%, que ele recolhia no teto. Ele conseguiu uma aposentadoria de quase R$ 6.800. sim. Porque assim, Mas também ele chegou lá, o dia que o INSS liberou, ele pediu aposentadoria. Bom, aí já é problema dele, eu não posso fazer nada. Mas ele sim. conseguiu pegar quase R$ 7.000. É, 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 é a diferença do trabalho técnico e responsável, né? Trabalho seguro, feito com responsabilidade, com ética, com experiência, com estudo, ou seguir o que aparece na internet, no Google, em qualquer pesquisa. Essa é a diferença, que reflete para o resto da vida dessa pessoa, e é por isso que a gente estuda tanto, né? A gente está nesse treinamento contínuo. Mas não dá muito valor pra gente, né? Verdade. Ana, por favor, sua dúvida. Oi, bom dia. Bom dia. Eu tenho duas dúvidas. Sim, Aqui, com relação a CTC, de militar. Ele tem um período lá, militar. Eu consigo fazer essa averbação, ele vai pegar a CTC, certo? sim. E para aposentá-lo, eu consigo averbar esse tempo no processo da aposentadoria ou tem que fazer antes? Pode fazer na aposentadoria. Quando vai fazer o requerimento, o protocolo do benefício tem aquelas perguntas
se já trabalhou vinculado ao regime próprio. Marcando aquela opção, obrigatoriamente, o INSS, o servidor, no ato de análise do benefício, ele é obrigado a se manifestar. Sabe aquela última página do processo Sim, administrativo, do sei, despacho? Ali sei. ele é obrigado a se manifestar em relação a isso. Por isso que é tão importante a gente fazer aquela seleção correta, porque se não selecionar nada, é bem provável que essa análise vá para o setor automatizado, que não analisa esses critérios específicos, né? Essas condições particulares, essas condições especiais, tá? Agora, Tá. marcando, vai análise e o INSS é obrigado a se manifestar. Nem que seja falando assim, ó, o documento apresentado não preenche os requisitos, ou então marcou que tinha atividade especial e não tem, mas eles têm que colocar uma frasezinha lá na análise. Excelente. A minha segunda dúvida, eu estava dirigindo na hora que você estava falando da pensão por morte ali, qualidade segurada. E aí eu não sei se eu entendi errado. Para pedir a pensão por morte, a pessoa tem que ter qualidade segurada, ou seja, então se ele estava sem contribuir há muito tempo, Sim. volta a contribuir. Ele teria que contribuir, então, 6 meses para, em caso de morte, os dependentes terem direito à pensão por morte, é isso? Ele perdeu a Vo- qualidade segurado e voltou O e senhor está voltou. muito doente. Um exemplo. Sim. Exemplo não, caso real. Ele está muito doente. Daí a esposa voltou a contribuir mês passado, começou a pagar o INSS, a contribuir para ele, que ele já estava há mais de 6 ou 7 anos sem pagar. No caso de falecimento dele, ela vai ter direito à pensão com apenas essa contribuição que ela fez no mês passado, ou ela tem que contribuir metade de 12, 6 meses? Na verdade, Ana, eu entendo que não tem essa exigência, porque a pensão por morte ela não tem carência. Sim, eu Então, o me primeiro preocupei mais na recolhimento em qualidade. dia já recupera para fins de pensão por morte. Então tá, tá. Essa exigência de 6 meses, 5 meses, 12 meses é para os benefícios que têm a carência mínima, que no reingresso tem que cumprir metade da carência. Agora, se é um benefício que não tem carência, primeiro o recolhimento em dia já recupera a qualidade segurada. Tá bom, tá certo. Muito obrigada, viu? E Imagina. parabéns, que a sua aula é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a companhia, a confiança de todos vocês aqui. A gente começou na primeira semana com 3 pessoas, hoje a gente já tem 12 aqui. Vamos ver se até a última sessão a gente chega nos 20, mais ou menos. Vamos pensar Eu numa nunca meta tinha, aí bem, bem humilde. eu nunca tinha vindo ao vivo, assisto depois todas as aulas, e são aulas maravilhosas. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada, com certeza. Olha, e tenha certeza que eu aprendo muito, muito com vocês, com as dúvidas que vocês compartilham. E para onde a gente manda a fatura? A fatura? Das orientações que a gente dá e você aproveita. Ah, é verdade. Eu tenho que Brincadeira, pagar Camila, agora brincadeira, não vai para ter ficar a brava presença de comigo. vocês. Não Não, vai vamos ficar ver brava se, comigo, brincadeira. se agora a gente consegue marcar algo presencial aí em julho, se o pessoal não for viajar, marcar um dia de um encontro previdenciário aí de um dia para todo mundo trocar experiência, trocar algumas ideias, dá para fazer algo bem bacana. Todo mundo tem Ô, experiência, tem Camila, de um caso para compartilhar. Camila, ontem eu fui no workshop da OAB, estava lá com o Fante, o pessoal de inventário falando. Marca um workshop com o Fante, ele adora fazer isso lá na OAB. Sim, sim. A gente está agora, teve o início da pós, né, no mês de março. Já estamos na aula número. Nossa, eu estava com o papel aqui da quantidade de aulas.
O primeiro módulo encerra agora em maio, e em maio a gente vai ter um curso bem direcionado à prática, às quartas-feiras. Estamos só aguardando a liberação no sistema para divulgar. E vamos marcar workshop, sim, e deixar o pessoal bem à vontade. As nossas reuniões da comissão, que o doutor Armando nunca participou de nenhuma, nunca foi nos visitar. Eu me penitencio, não fui mesmo. Não, mas é bem interessante porque todo mundo tem algo a compartilhar. O Gilmar sempre tem compartilha algum caso interessante, alguma experiência. O Rogério, a Eu vou doutora vou Judite, fazer um Maria compromisso Verônica, público. todo mundo tem algo bacana para levar e a gente troca muita experiência lá. Camila, vou fazer um compromisso público. Me cobra. Na próxima eu estarei presente. Pode deixar, será dia 25 de abril, às 4 da Olha, tarde. legal. Então vocês levam o bolo, porque é meu aniversário. Alguém tem que pagar o bolo, porque meu aniversário é 1º de maio. Então, eu vou. Ó, como eu sou o decano, eu vou fazer 63, vocês pagam o bolinho pro velho. Vamos ver, vamos combinar esse bolo aí. Tá bom? Tá ótimo. Gente, mais alguma dúvida? Então, Não. maravilha. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Deixo o convite para ir seguindo, assistir no YouTube, compartilhar com os amigos, fazer um comentário. Todo mundo aqui tem o meu contato, manda um feedback, manda uma sugestão para a gente melhorar esse estudo conjunto aqui, tá bom? E até a próxima quarta. Ótimo dia para Abração. vocês. Até a Obrigada. próxima. Até. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.